Então, vamos abrir o TroboShot da Samsung. A Samsung ela tem essa peculiaridade de se buscar componentes, né, de entender qual componente que é, né, como é que a gente pesquisa no esquema da Samsung. Aqui a gente está em uma das maiores plataformas de reparo aí, de ferramentas, de software que tem no mercado aí. A Clan Software aí, a galera é fera lá. Tá aqui, né, nós temos aí o PDF, né, que nós temos aqui a vista de frente da PCB, da placa, né, da board, aqui o que é cada componente desse, a disposição de cada componente desse, ó. Esse 6zinho aqui que está marcando aqui, ele é o porque velho tem que maximizar, né? O 9005, né? Ele é o amplificador de áudio. Esse cara aqui é o amplificador de áudio. E olha que interessante, né? Que eu posso falar para vocês aqui. Todo amplificador, uma setinha aqui para vocês, né? Todo amplificador, deixa eu maximizar mais ainda para vocês verem o negócio. Todo amplificador, ele tem uma bobina na sua saída. Estão vendo essa bobina aqui, ó? Ela tem uma bobina na saída. Todo amplificador tem essa bobina na saída dele. Olha aí que interessante. Então aqui ele tem a disposição de todos os circuitos, né, os principais circuitos, né? Ó, o codec de áudio, onde é que está? Que aparelho é esse? Esse é um G970. Aqui também toda a disposição do componente. E algo muito interessante que eu falei para vocês aqui é a questão diagrama em blocos, né? Todo esquema da Samsung, quando você vê isso aqui, ó, quando você vê isso aqui, AP mais CP, AP é processador de aplicação e CP processador de chamadas. Ou seja, né, em um único chip, no processador ele abarca o modem, ou seja, baseband, e o processador de aplicação, diferente aí da plataforma Android, né? Então, muito interessante isso aqui, né, que é diferente um pouco lá dos iPhones. A gente vai ter a baseband separada da CPU, né? Então aqui ele está integrado, a CPU está integrada a ele aqui. Aqui nós temos o diagrama em bloco. Olha, como é que é feito a análise, né? Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, vamos buscar primeiro o diagrama em bloco. Através do diagrama em bloco que a gente vai começar a entender como funcionam as coisas. Tá? Nós temos aqui, ó, como é que é feita a parte de gerenciamento de carga da bateria, ó, V-Battery, né? A bateria conectada a quem, ó? Ao IFPMIC, ó. Nós temos o IFPMIC que faz esse controle de gerenciamento de carga deste aparelho, né? Olha aí que interessante, né? Então, somente com essa informação aí, somente com essa informação aqui, a gente pode verificar que quem faz o gerenciamento de carga nesse G970, né, é esse IFPMIC, o MAX 7705, né? Ele é todo o SW é um switch, é um chaveador de carga. Ele também faz o controle OTG, USB, tá? Ele verifica o nível de carga, indicador de LED. E aqui nós temos, ó, a interface USB tipo C. Como é que é feito, ó? Então o conector vai para lá. A gente também tem aqui o OVP, o Over Voltage Protection, que faz com que o aparelho, né, aqui que é interessante também, ó, entre os 5 volts do conector, VBus é sempre 5 volts, é isso, e sai, ó, no OVP os mesmos 5 volts. Isso aqui pode, esse cara aqui, esse OVP, pode fazer com que o aparelho não carregue. Se eu não tiver os 5 volts aqui, não chega os 5 volts no IFPMIC, e o IFPMIC não consegue fazer a carga neste aparelho aqui.
vejam que ele só protege, né, dos 5 volts, não protege dos dados, né? Contato de acessórios, ó, de dados, quem faz o gerenciamento é o IFPMIC. Quem faz esse gerenciamento aí de dados é o IFPMIC. Né? E nós temos aí o PMIC principal, né? O PMIC principal. Quem mais chega ali nesse PMIC? Ó? Mas se nós temos bobina na saída aqui, são amplificadores. Esses caras aqui são amplificadores. Tá? E nós temos aqui o PMIC principal. Né? Na verdade, nós temos um PMIC master e nós temos um sub-PMIC. Olha só, esse aparelho é interessante, né? Nós temos aqui o PMIC master, que é para alimentar quem? CPU e processador de chamadas. Ele aqui também, um sub-PMIC, para alimentar o modem, a baseband. Olha que interessante. Né? E chega sempre nesse PMIC, VBAT. Vamos ver como é que é a situação da tela, né? Se a tela é AMOLED. Vamos ver aqui como é que é a tela desse aparelho. Câmera, achamos o display. Achamos o display aqui, ó. O touch está aqui. TSP Touch Screen Panel. Nós temos aqui o LCD. Nós temos aqui, ó, um PMIC só para alimentar o LCD. E nós temos as comunicações padrões, né? Por ser uma tela, ela também vai precisar de alimentação, habilitação, sincronismo. Ela não foge disso não, tá, pessoal? Toda tela ela tem que ter a sua alimentação, habilitação e sincronismo, tá? A tela também não foge muito disso não, tá? Nós temos aí a alimentação, habilitação e sincronismo na tela, né? Nós temos aqui uma tela e nós vamos ter quem? O CPU, por exemplo, né? CPU. E aqui nós vamos ter para a tela, para o LCD, o seu Enable, que é a habilitação. Nós vamos ter aqui MIP, que é o sincronismo. Né? E alimentação? A alimentação, como a gente viu naquela tela lá, nessa arquitetura, nesse diagrama em bloco, que é importantíssimo estudar, né? Vem do PMIC. Então, nós temos a habilitação, a alimentação e sincronismo. Até no LCD, na tela, a gente pode dar um exemplo clássico aí, tá? Clássico disso que eu acabei de falar para vocês aí, tá? Alimentação, habilitação, sincronismo, isso a gente falou ontem, né? São os princípios básicos, 3 princípios básicos para que um circuito integrado funcione, né? A tela também age dessa maneira. Mas se uma dessas 3 opções, uma dessas 3 situações falhar, a gente não tem imagem. Né? Se MIP falhar, não temos imagem. Se o Enable falhar, não temos habilitação da tela, vai ter imagem. Se a alimentação do PMIC falhar, não vamos ter imagem. Então, é importantíssimo vocês realizarem esse exercício diário aí, né? Conseguiram entender essa parte aí do LCD? Ó? O LCD também tem habilitação, alimentação, sincronismo, né? O que eu estou tentando mostrar para vocês é a parte do fragmento do esquema lá. Né? Isso aí que eu estou tentando mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui, minimizar isso aqui para vocês. Ó. Pronto. Tá? Beleza. Então, recapitulando aqui, nós temos aqui, deixa eu zerar isso tudo aqui, para que a gente
consiga enxergar de maneira adequada aí, né? Uma pena aí que a explicação foi bacana, né? Acho que agora aí vai estar aparecendo para vocês. Agora está inteiro, está bacana. Então aqui eu estava falando para vocês, né? Olha como é que é interessante esse aparelho, né? Esse aparelho é tão interessante que a gente consegue verificar aqui, ó. A gente tem aqui o conector USB, interface USB, tá? É um conector tipo C, Type-C. Aqui nós temos o VBus, que sai aqui os 5 volts, entra por esse OVP, é o Over Voltage Protection, é um 6zinho, tá? Entra por ele e sai aqui, ó, nesse cara aqui do CHG, que é Charging In, a entrada para o CI de carga, ó, de 5 volts. Esse cara aqui, esse OVP, pode fazer com que o aparelho não carregue. Você conecta o cabo USB, esse cara aqui interface C, chaveia, não gera 5 volts para alimentar o IFPMIC, tá? O IFPMIC, ele é o que? Um software, ele é um SW, um switch, é um chaveador, ele também faz a parte de reconhecimento de dados. Tá? E está diretamente ligado à V-Battery, a bateria, ó, então. Ele faz o controle, ó, full gauge, nível de bateria, né? O sinalizador lá, o LED, o sinalizador. E este cara aqui se comunica através de dados. Os dados são do USB diretamente para o IFPMIC. Então, esse cara aqui pode dar pau. Esse cara aqui ó, gera uma tensão de 3.8 para alimentar o IFPMIC. A comunicação USB 2.0 do cabo direto para o IFPMIC. Acessórios, né, CC1, CC2. Ó. Quem faz é o IFPMIC. Esse CC1, CC2 aqui vai reconhecer. Quando você pega o cabo tipo C, você coloca ele de um lado, depois vira, ele vai reconhecer qual acessório, qual lado que está, igual ao Trista. Tá? Aqui em cima nós temos aí ó, mais amplificadores. Ó. A gente vê um CI com bobina em volta dele, ó, grudado nele, coin, bobina, indutor, né? Ele é um amplificador. E aquela explicação que eu passei para vocês da tela está aqui em cima. Olha que interessante aí. Nós temos o display, que é o LCD, o display. Nós temos aqui TSP, que é o Touch Panel, Touch Screen Panel. Nós temos aqui a comunicação do Touch Screen Panel. Nós temos a comunicação de MIP com a tela. O I2C, que é um protocolo de comunicação que a gente vai falar aí essa semana ainda. Ela controla esse circuito integrado aqui, ó, que é o PMIC. É o PMIC do LCD. E tudo vai casar com aquela informação que a gente passou lá anteriormente, né? Até para a tela funcionar, vai precisar de habilitação. Aqui não está, mas tem habilitação. Tem sincronismo, que é o MIP. Ok? Então tem o sincronismo, tem habilitação. Pode ser aqui a habilitação. Junto com o sincronismo e alimentação. Se um desses falhar, né, a gente não consegue ter imagem, né? Não vai funcionar nada, né? Nada. Aqui a gente tem ó, os amplificadores, os peak amps, o speak ampere do auricular. Nós temos o speak ampere, que são os amplificadores, que sai a música. Nós temos aqui o codec de áudio. Para a saída do fone de ouvido, o microfone lá do fone de ouvido. Nós temos aqui o rádio FM, temos o clock, protocolo de 2C, nós temos aqui o cristal oscilador de sleep, nós temos o cristal oscilador de 24 MHz, que é padrão todos os aparelhos aí terem, basicamente, né, que é o da CPU. Aqui já entra no bloco de radiofrequência, Bluetooth, GPS, sensores, né? Sensor de Hall, NFC. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês, AP e CP.
Diferente do iPhone, nos Androids, o modem está embarcado na CPU, né? Então, o SIM card se comunica diretamente com o modem que está interno na CPU, está dentro da CPU, né? Esse modem, a baseband está dentro da CPU. Um diagrama em blocos é importantíssimo, né? É importantíssimo a utilização do diagrama em bloco. Não fugir do diagrama em bloco. Funcionamento da câmera, alimentação da câmera, né? Aqui nós temos os books, os boosters, converters. Aí a gente vai entrar na família de conversores, DC-DC. É interessante a gente estar sabendo aí, né? SMPS, são fontes chaveadas. Interessante que eu estava mostrando para vocês é que esse cara aqui tem mais outros 2 PMICs, ó, só para controlar a CPU e o modem, né? Então ela tem aqui, ó, controla o modem, ela controla CPU, ela tem mais 2 PMICs aqui. E nós temos aí o PMIC de 26 MHz, que é padrão também nós encontrarmos no bloco de RF. Então, interessante aí, gente. Mas não é isso aqui que a gente veio pesquisar, mas a gente deu uma explanadazinha aí no diagrama em bloco aí, que é interessante a gente estar estudando diagrama em bloco. Temos o layout board da placa, que é importante, os componentes utilizados aí, as ferramentas utilizadas, tá? Temos as ferramentas e aqui nós temos aquele troubleshot, né? Que é o fluxograma, né? Power on, aparelho não liga, verifique se tem a tensão de 3.8, se tiver abaixo de 3 volts na bateria, troca a bateria, né? Aperta o botão power, verifique se está vibrando. Se está vibrando, troque o front LCD, troca o LCD, troca o display, né? Não está vibrando, cheque a tensão em R12008, né? Verifica, né? Depois apertar o power, se tem voltagem, né? Se não tiver voltagem, ele manda trocar o botão power. Olha que loucura. Isso aí é o mal do tem a voltagem, cheque o test point para ver se você tem lá a tensão de 1.8. Manda checar também a saída do CI, se você tem lá. Aqui são essas tensões aqui, pessoal, só vão aparecer, só vão surgir realmente depois do power, tá? Sempre depois do power. Essas tensões aqui são as tensões que são geradas lá pelo PMIC, tá? Então o PMIC vai gerar essas tensões aqui depois de apertar o power, tá? São os books aí, são os LDOs que vão ser gerados aí depois de inicialização do start, do despertar do aparelho, né? Do setor de arranque do aparelho, né? Aí manda verificar se você tem 32.768 MHz, tá? Aí ele manda você setar o osciloscópio em 20 microsegundos. Então aqui ele já até dá para você um padrão, né? Para você utilizar aí o osciloscópio, né? Então é interessante, o troubleshot não é de tanto mal, né? Tem o cristal oscilador funcionando, tem o 1.8, né? Mas aqui não fala mais nada. Tem tudo essas tensões aqui e mesmo assim segue não funcionando. Ele manda cheque a condição inicial, vai ficar aqui no loop, né? Então não te dá muita falha de inicialização, né? Manda reinstalar o software, ver se entra em download, entra o modo download, né? Passou o software, não funcionou, verifica lá se o cristal oscilador está quebrado, verifica lá se o CI está quebrado, né? Ou troca a CPU, ou trocou a CPU, se não deu certo, troca a placa-mãe. É isso aqui que ele está falando, né? Então não é bem assim, né? No service tem as questões para sem serviço, sem SIM card. Olha que interessante aqui, né? Parte de wireless, a parte de carga de wireless, ele tem cabo ETG, sensor magnético, sensor de proximidade, barômetro, né? Para pegar nível, sensor de proximidade, sensor de luz, sensor de Hall, efeito de Hall, de campo eletromagnético, sensor de pressão digital, faz de print, microfone parte, microfone não funciona, aqui é um erro também muito grande, né? Verifique se você tem a voltagem,
aqui de 1.8, se você não tem a voltagem, troca o CI. Né? Aí o que acontece? Vai voltar nos 5 princípios básicos de uma linha. Se eu tiver curto nessa linha onde está esse capacitor aqui, não vou ter 1.8 volts. E se esse curto estiver justamente nesse capacitor, eu troco o CI? Então olha como é que o troubleshooting deixa a gente meio burro, né? Vamos falar assim, português correto, né? Deixa a gente meio burro. Né? Então a gente tem que voltar lá naqueles 5 princípios básicos na linha. Poxa, tudo bem. Por que não está dando 1.8 volts? Ausência de alimentação, falha de comunicação com o CI. Né? Isso aqui você mata. Ó, trocar um CI demasiado, ó, errado, né? Trocar o CI sem você testar, verificar se está em curto, se a malha está aberta, se você tem valor de referência. Então, essa questão, esse esquemazinho de troubleshooting aqui é uma furada, pessoal. Não caiam nisso não, tá? Não caiam nisso não. Speaker, amp, a mesma coisa, ele vai te dando sequência de passo a passo, de maneira, algumas coisas ajudam, né? Mas não vai seguir a risca não, porque ele não te fala se você vai verificar um curto, se você vai verificar uma linha open line, não adianta você sair trocando CI. Display não funciona, né? Verifica o conector, conecta. Ah, interessante. Verifique se você tem os 3 volts. Verifique se você tem 1.8 volts. Verifique se você tem 1.6 volts. Tem. Ele manda, se você não tem, ressolda o CI. Ah, mas se você tiver aqui um curto, se você tiver uma linha aberta, né, nunca vai chegar essa tensão. Logo, você vai ficar trocando CI 10, 20, 30 vezes. Né? Checa essas tensões. Isso aqui é importantíssimo. Ó. Importantíssimo. Todo display que é AMOLED, né, ele tem essas tensões aqui. 4.6 volts, 7.6 volts, vocês podem ver ali, 7.6 volts, 7.6 volts, menos 4.4 volts e mais 4.6 volts. Aqui também vai ter menos 4, menos 1.4, menos 5.4, né? Você tem essas tensões aí. Mesma coisa, se você não tiver, manda trocar esse CIU 1201. Se tiver um curto aqui, não vai funcionar a tela. Uma dessas linhas aqui, se tiver curto ou fuga, não vai funcionar. Logo ele manda troca o CI ou, cara, tem as tensões aqui, não funciona, troca o LCD. Mas as tensões chegam lá, tem valor de referência no conector, FPC, isso tudo tem que ser visto, analisado antes, né? Câmera não funciona, mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Né? Sempre a gente tem que verificar lá, cair de novo nos 5 princípios básicos de uma linha, né? Bom, chegamos aqui. Vamos chegar lá, cheque o capacitor C8170. Tá, vamos supor que esse capacitor estava em curto, beleza, esse capacitor aqui a gente checou lá, 5 princípios básicos de uma linha, capacitor em curto, C8170. Como é que eu faço para agora saber? Eu tenho que substituir esse capacitor. Nos Samsungs é um pouco mais complicado, né? A gente vai pegar essa nomenclatura C8170, nós vamos abrir o arquivo Electrical Part List. Estamos carregando o arquivo Electrical Part List. Abrimos o Electrical Part List e vamos procurar aquele capacitor que a gente marcou lá, que é o 8170, C8170. Então nós vamos procurar nesse Electrical Part List. Esse Electrical Part List é a lista de todos os componentes que tem nessa placa, né? E a nomenclatura dele lá. Então vamos procurar o C8170. Todos os Samsungs a gente tem que fazer dessa maneira, tá? C8170. Vamos pesquisar aqui. Nova pesquisa. Eu uso sempre essa lupinha aqui para deixar relacionado aqui para a gente aqui, o resultado das pesquisas, se a mente não está boa, vamos voltar lá e verificar qual que é. 8170. E vamos pesquisar. Já buscou para a gente? Olha que interessante. Aqui nós temos, vocês podem ver aí, ó,
nós temos dois capacitores. O C8170 e o 8118 com o mesmo valor na placa. Nós só vamos ter esses dois capacitores com esse valor que a gente vai pesquisar, ok? Sempre na Samsung tem esse cara aqui que é o SIC Code, tá? Que é o código do fabricante da Samsung para os seus componentes, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos copiar o SIC Code. É um código com 10 dígitos que a Samsung fornece. Ok. Copiamos o SIC Code e vamos lá no navegador digitar Samsung Parts. E vamos procurar o site da Samsung, Samsung Parts. Ó. No código Samsung Parts, aqui ó, no site da Samsung Parts, a gente vai selecionar a opção Part e vamos colar aquele código que nós buscamos lá no PDF Electrical Part List. Sempre no Samsung vai ter que ser assim, tá, pessoal? Vamos apertar o Enter. Ele vai fazer uma busca, está carregando aqui embaixo, vai fazer uma busca. Conseguimos buscar e no site está dizendo que é um capacitor cerâmico de 10.000 nanofarad, 20% de tolerância, 25 volts, o encapsulamento dele X5R e o dimensionamento dele. Né? Vamos aqui em View Detalhes, que ele vai mostrar para a gente, na Samsung, quais são os aparelhos que têm este mesmo capacitor. Estão vendo aí, ó, um monte de aparelho que tem da Samsung, claro, né? Este capacitor. Porém, não tem nenhum aparelho desse da Samsung. Né? A gente vai converter nanofarad para microfarad. Então a gente vai pegar lá no Google, fica tranquilo, ó. Calculadora, capacitor online. Calculador de conversão de códigos de capacitor. Aqui ele é de 10.000 microfarad. Vamos digitar aqui. Ó. Vou pegar outra calculadora aqui. A Teleco aqui é melhor, mais fácil. Vocês entendam aí. Ó. Meu valor é de 10.000, não é isso? Vamos copiar lá, ó. Vamos copiar, vamos jogar aqui. E vamos buscar. Aqueles 10.000 nanofarad, a gente pode buscar um capacitor de 10 microfarads. Aqui para vocês verem, ó. Podemos buscar aí um capacitor de 10 microfarads. Ah, e agora, será que eu tenho esse capacitor de 10 microfarad em outro aparelho? A gente pode abrir lá o esquema do iPhone, né? e buscar. A gente pode também vir na Wuxing. Tá? Aqui em cima tem a opção Source Some Components, para buscar esses componentes aqui. Ele vai abrir uma guia para a gente. E a gente vai digitar aqui 10 microfarads, e vamos buscar em qual iPhone que a gente quer. Ah, cara, eu vou selecionar todos os iPhones, do 4 ao X, e buscar. Olha só, que interessante. Nós temos no iPhone 4 um capacitor de 10 microfarad, é o capacitor C130. A gente usa o layout board aí para procurar. Por exemplo, a gente tem muita plaquinha. Ó. Só basta a gente entrar no esquema. Ok, pessoal? Não é simples assim. A gente tem que entrar no esquema e verificar se esse capacitor de 10 microfarad ele tem aquela tensão nominal lá de 25 volts. Eu não posso botar uma tensão nominal menor do que o fabricante já falou. Nesse Samsung é de 25 volts. Tá? Apesar de ele ter a mesma capacitância, eu também tenho que estar sempre amarrando o capacitor à sua tensão nominal.
Então não adianta eu fazer aí subdimensionar circuito, superdimensionar circuito, né? Então tem que sempre colocar aí com a tensão nominal que ele pediu de 25 volts. Então atentem a isso aí. Eu posso pegar o C0466, então vamos lá, para deixar bem explícito mesmo, né? C0466. Vamos procurar o iPhone 6, pesquisar aqui, vamos abrir. E qual foi lá o iPhone, o capacitor 0466. É isso, 0466. Vamos digitar aqui em cima C0466. Vamos buscar. Já localizou para a gente, ó, a setinha aqui embaixo. Ó. Este capacitor aqui, ó, só que ele não serve para a gente. Por quê? Ele é um capacitor, apesar de ele ter 10 microfarads, 20% de tolerância, é um capacitor com a sua tensão nominal de 6,3 volts. Então, para a gente não serve este capacitor. Tem que casar a capacitância, tem que casar a tensão nominal aí do capacitor, tá, pessoal?